Olá, seja bem-vindo. São 13 horas, 2 minutos. Está começando mais um Sala de Convidados, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Toda semana a gente conversa ao vivo sobre saúde, qualidade de vida e políticas públicas. E você é o nosso principal convidado. Participe do programa enviando perguntas e comentários. Utilize nosso chat, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. O Sala de Convidados é transmitido para todo o Brasil pela NBR e também via web no site do Canal Saúde. O programa conta com a parceria do Banco do Brasil, que disponibiliza seus telecentros. A palavra Estado, com inicial maiúscula, pode ser definida como o conjunto de poderes políticos de uma nação. E laico significa leigo, não religioso. Portanto, Estado laico é aquele em que as religiões não devem interferir no conjunto de poderes políticos. Na legislação, o Brasil é um Estado laico. E na prática, no dia a dia? É a pergunta que o Sala de Convidados faz aqui no estúdio para Maria José Rosado Nunes, cientista social, professora universitária e coordenadora da ONG Católicas pelo Direito de Decidir. Roberto Lorea, juiz de Direito do Estado do Rio Grande do Sul, integrante da Rede Latino-Americana de Liberdades Laicas. Ana Maria Costa, médica sanitarista, diretora do Departamento de Apoio à Gestão Participativa do Ministério da Saúde. E Gilberta Soares, psicóloga, representante da ONG Cunhã, coletivo feminista, de João Pessoa, na Paraíba, e doutoranda do programa de pós-graduação do Núcleo de Estudos da Mulher, da Federal da Bahia. Participa também do Sala de Convidados Arlindo Fábio Gomes de Souza, superintendente do Canal Saúde. Mas afinal, em que momentos da história brasileira a igreja ou as igrejas se aproximaram do Estado? No período imperial, a religião oficial do Brasil era o catolicismo. Com a proclamação da República em 1889, a relação entre igreja e Estado foi rompida e surge o Estado laico brasileiro. O decreto número 119 estabeleceu a independência religiosa do país. Em 1891, a Constituição Federal ratificou a laicidade. O artigo 72 determinou que nenhum culto ou igreja devem ter relações de dependência ou aliança com o Estado. E em 1988, com a redemocratização, o artigo 19 da nova Constituição brasileira manteve a proposta do Estado laico. Mas e no dia a dia? Será que na prática o Estado laico brasileiro sofre interferências religiosas? Na verdade, os mecanismos, os institutos da laicidade na Constituição de 1988, eles têm sido bloqueados. Isso se deve largamente ao fato de que, durante o processo de democratização do Brasil, a Igreja, que antes tinha apoiado o golpe militar, ela passou a ser um dos baluartes de resistência ao golpe militar. Inclusive, entrou na própria formação dos partidos de resistência à ditadura. Várias vezes, os salões paroquiais foram utilizados como lugares sagrados, onde a polícia não podia entrar, para a organização de movimentos contra a ditadura militar. Nesse sentido, através das comissões de justiça e paz, as comissões indigenistas, a Igreja teve uma preeminência muito forte sobre a República Nova, que surge em 88. E até hoje ela usa essa preeminência para bloquear essa agenda republicana e laica. Como é bom um pouco de história, né? Que a gente acaba entendendo, tendo um outro ponto de vista sobre o hoje, né? Maria José, quando a gente fala Estado laico, de forma alguma a gente está dizendo Estado ateu, né? Exatamente. Há liberdade de religiões, né? De Exatamente. escolhas individuais, não é? Claro, eu acho que é interessante porque muitas vezes se lê Estado laico com a ideia de que, eu acho que é duas coisas, não é? Por um lado, de que há um Estado contra a religião. Não é isso, ao contrário até. Quer dizer, é a laicidade que permite que haja muitas religiões no país e que todas tenham o mesmo estatuto, sejam tratadas da mesma forma, não é? Isso, por outro lado, também às vezes se pensa que laicidade ou Estado laico significa uma sociedade laica, significa uma sociedade sem religião e sem igrejas, não é isso. Mas é exatamente colocar as religiões em outro lugar, é a partir de outro lugar que elas podem se manifestar e ser parte do debate na sociedade. Colocá-las como liberdades individuais como são, né?
E não há nenhum empecilho que, apesar de ser Estado laico, membros religiosos possam participar do governo ou da vida pública? Não é. Eu acho que um ponto que a Maria José chama a atenção e que deve ser sempre salientado, não é? Porque eu acho que é nesse ponto do debate, em termos históricos, que o Brasil se encontra, é de que ser religioso não impede de ser laico. Então, muitas vezes se diz, o Estado brasileiro é laico, mas a sociedade não é religiosa. Como se religião e laicidade fossem coisas antagônicas, e não são. Pelo contrário, quem mais precisa do Estado laico é aquela pessoa que tem uma crença religiosa. Aquela pessoa que pode ser, eventualmente, se sentir lesada quando chega num ambiente público, num prédio público, e encontra um símbolo religioso que não o seu, ou até mesmo quando encontra o seu próprio símbolo religioso, mas entende que o Estado não deveria se posicionar nesse sentido. Então, é preciso esclarecer, o Estado é laico e a sociedade também, no sentido de que mesmo as pessoas religiosas, elas são tolerantes, elas entendem que o outro pode também ter a sua religião, né, seja a mesma ou seja diversa. Isso é a laicidade, é que possamos conviver com a diversidade. E não haja, como mostrou ali na matéria inicial, num período pré-republicano no Brasil, uma religião oficial que era imposta a todos. Que muitas vezes ainda se pensa que essa religião oficial persiste, né? É bom a gente deixar claro que a gente está em outro momento histórico. Eu acho que ela deixou de ser oficial, mas ainda permanece sendo oficiosa, né? E por isso a gente eu vejo mais como uma deficiência dos agentes políticos do Estado, né? Tolerarem, permitirem, né, essa intervenção religiosa nas questões públicas. E o Ministério da Saúde? Por que é importante essa discussão para o Ministério da Saúde? Bom, em primeiro lugar, é importante lembrar que quando o governo exerce o seu papel de estabelecimento de políticas públicas, ele o faz a partir de um estudo, de um reconhecimento das demandas sociais que são diversas e que são evidentes. Portanto, o governo não tem como se pautar por credos, por dogmas religiosos. Ele tem que ser objetivo no cumprimento da sua obrigação de mudar a vida das pessoas a partir das políticas. E para o Ministério da Saúde é fundamental esse debate, porque nós temos, no tocante às políticas referentes aos direitos sexuais e reprodutivos, nós temos um embate permanente com esse grupo de pessoas que argumentam o valor das religiões como orientadores das práticas de governo, da legislação e de todo o arcabouço de políticas a ser oferecido para a população brasileira. E esse embate ele tem sido doloroso, né? E tem colocado a população, especialmente as mulheres brasileiras, em situação de extremo constrangimento e desconforto. E nós, do Ministério da Saúde, com esse impedimento permanente de cumprir a nossa obrigação institucional de melhorar a qualidade de vida e a saúde das pessoas. Então, a partir do que a Ana responde, a gente percebe que para todos os direitos é importante a discussão do Estado laico, mas para os direitos feministas, femininos, da mulher, sexuais e reprodutivos, tem uma importância especial? Tem uma importância especial porque, na prática, né, essa interferência na laicidade do Estado, na medida em que as religiões interferem diretamente na execução de políticas públicas, na prática as mulheres vão sofrer as consequências disso, né, no tocante exatamente àquilo que se costumou chamar de coisa de mulher, né? É coisa de mulher, médico de mulher, problema de mulher. Isso são coisas relacionadas à vivência da sexualidade, à vivência da vida reprodutiva, porque são as mulheres que engravidam, são as mulheres que se responsabilizam pelo cuidado dos filhos, são as mulheres ainda que se responsabilizam pela contracepção. Então, na medida que um determinado grupo religioso impede, por exemplo, a distribuição de anticoncepção de emergência, né, nos serviços públicos do país, como tem acontecido constantemente, o lobby de grupos religiosos que se juntam aos representantes dos poderes públicos para promover leis que vão impedir a distribuição da anticoncepção de emergência. Então, isso vai repercutir diretamente na vida das mulheres, né, que vão aos serviços de saúde e não podem ser atendidas porque tem um conflito imenso, como a Ana estava colocando, que impede o gestor de executar a política. E muitas vezes esses gestores, né, diferentemente do que a Ana estava colocando, se posicionam como pessoas religiosas. Então, é o diretor de um serviço, é um secretário de saúde do Estado, do município,
que está ali para executar uma política e se coloca de forma religiosa, como se ele pudesse estar impondo sua visão a partir do seu credo para toda uma população. Então, isso repercute diretamente na vida das mulheres e a gente tem inúmeros casos que eu acho que a gente vai conversar durante o programa sobre isso. E antes de passar a palavra para o Arlindo, que eu tenho certeza que ele quer fazer uma pergunta, eu vou chamar mais um depoimento, só para a gente ter ainda mais questões para serem discutidas aqui. Vamos ver? Essa relação da religião com o político, a gente tem, infelizmente, visto cada vez mais dentro do Congresso Nacional. E eu digo infelizmente porque, normalmente, esse pensamento é associado a uma linha muito conservadora e que vai, na verdade, tentar minar qualquer tentativa de ampliação de direitos, especialmente nas agendas dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos. Bom, antes ainda de passar para o Arlindo, além de vários estados brasileiros do Distrito Federal, Moçambique também está conectado conosco no Sala de Convidados. Não, eu acho que, a partir do que a Gilberta colocou, queria a opinião de vocês. Quer dizer, as igrejas também, qualquer que seja, né, têm o direito constitucional de manifestar a sua opinião. Né? Quer dizer, a questão, do jeito como você coloca, Gilberto, é muito mais o agente público tem de ceder, entende, a pressão da igreja. Não é? E aí é que eu queria entrar um pouquinho sobre isso. Quer dizer, qual é o poder? A matéria fala de que com o golpe, depois do golpe, a democratização, a primeira matéria que foi apresentada aqui, né? Quer dizer, houve, de uma certa maneira, a igreja ganhou, né, digamos assim, uma relevância na discussão política e histórica. Assim. Mas hoje eu acho que essa influência daquele momento não é tão grande assim. Não é a mesma igreja. Não é a mesma igreja. Né? Quer dizer, hoje nós temos outras igrejas. Quando nós estamos na área da comunicação, por exemplo, a gente sabe perfeitamente o que acontece nas comissões do Congresso Nacional que tratam da questão de comunicação e a briga para ver quem tem preponderância, inclusive na obtenção de canais de televisão, na obtenção de autorizações para emissoras de rádio, FM, preferencialmente. Então, eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho também sobre isso, quer dizer, o direito de uns também de manifestar a sua opinião, das igrejas, e, de outro lado, entende, a condescendência dos agentes públicos e políticos, entende, com essa pressão. Olha, eu entendo o seguinte, não sei como é que o Loreia e as companheiras veem, mas eu acho que as igrejas, as religiões, elas são parte da sociedade civil. Então, como parte da sociedade civil, elas podem e devem se manifestar. Agora, como numa sociedade democrática, como é que nós vivemos, a sociedade se regula por acordos, quer dizer, não é que haja consensos, mas há acordos que se estabelecem exatamente porque nem todos os grupos, nem todos os indivíduos, cidadãos, cidadãs, pensam da mesma forma e regem a sua vida pelos mesmos valores. Então, se constroem acordos, não é? Então, esses acordos democráticos é que regulam a forma como a sociedade civil se relaciona também com as leis e as leis que estão estabelecidas. Então, elas são fruto desse acordo, devem ser obedecidas. Eu acho que no caso específico da Igreja Católica, eu acho que acontecem duas coisas. Primeiro, que no caso do Brasil, quer dizer, ela foi, por 3 séculos, ela foi religião de Estado. Então, ela tem muita dificuldade em ir para outro lugar, que é o seu lugar, que é o da sociedade civil, não o lugar do Estado. Então, eu acho que esse é um primeiro problema, não é? E um segundo problema é um problema que é devedor de valores da modernidade. A modernidade instaurou isso maravilhoso de que um indivíduo é igual a outro indivíduo e uma indivídua também. Quer dizer, é ilegal, não é, que você discrimine alguém porque tem uma cor da pele diferente da sua. Isso não se pode fazer. Por quê? Porque um indivíduo igual a outro indivíduo. A modernidade fez também uma religião igual a outra religião. É o que permite as pessoas transitarem pelas religiões sem problemas. Eu acho que a Igreja Católica não se acostuma com esse lugar de equivalência entre as religiões. Ela está sempre buscando um outro lugar. Isso foi muito expressivo no caso do estupro e do aborto aí da menina de 9 anos do Recife, que foi tão comentado. Por quê? Qual foi uma das palavras do arcebispo que excomungou? Foi dizer
a lei de Deus está acima da lei dos homens. Ora, o país é regulado pela lei dos homens e das mulheres, quem nos desse, né, Gilberto? Se nós estivéssemos lá para fazer as leis, não é? Mas, quer dizer, é regulado... Está aumentando o número, cada legislatura tem mais. Tomara, não é? Tem mais, graças a Deus. E as deusas, não é? E ao povo na escolha dos seus políticos. Eu vou aproveitar... Antes, Gilberto, desculpa, para chamar mais um depoimento que fala justamente sobre esse caso. Já que você trouxe o caso para discussão, a gente tem um depoimento que fala sobre ele. O caso de Pernambuco virou notícia. Ocupou o espaço na imprensa de todo o país e trouxe à tona questões como a descriminalização do aborto e o Estado laico. Num ano, temos 12, 14 casos de mulheres vítimas de estupro com caso parecido. Esse extrapolou porque era uma criança de 9 anos, mas toda mulher brasileira tem direito ao abortamento, protegido por lei, quando é estupro, independente da idade. Essa tinha um agravante que tinha um risco de vida. Nas ruas, até mesmo as pessoas religiosas apoiaram a decisão da mãe da menina e da equipe médica de Pernambuco. Sou católica também, eu sou contra o aborto, mas a mãe fez super certo, levou numa clínica especializada e fez o aborto da menininha. Tudo bem, tem um lado religioso, mas também tem um lado da atualidade. O mundo que nós vivemos hoje, realmente, a menina, ela não tinha condições nenhuma de levar uma gravidez adiante, ela tinha 9 anos, então para mim os médicos estavam corretos. Aquele bispo lá, me desculpa, que está errado nas suas opiniões. Eu acho que o arcebispo fez um grande favor à discussão do direito reprodutivo, porque com ele, com a mídia toda, a população saiu do contexto da saúde, dos técnicos de saúde, dos médicos, para a discussão passou para a sociedade. Lembrando que esse foi o médico em questão, né? Esse que está dando depoimento. Gilberto? Esse caso, ele nos comove, né? E acho que é importante a gente discutir, mas na verdade eu ia falar um pouco sobre essa questão que Arlen trouxe, né, do papel da igreja no momento em que nós vivíamos um contexto de ditadura, né, no país, e contextualizar que nós vivemos um outro momento. O contexto histórico é um outro, né, então, sem dúvida, teve uma grande importância, como a matéria colocou e você resgatou, de quanto que a igreja contribuiu para a organização social no sentido de enfrentar um processo de ditadura política, mas, na verdade, hoje nós vivemos um processo de democratização em que a gente vive um processo de fortalecimento do Estado, não é? No sentido de garantir as políticas, de garantir a diversidade de pensamento, a diversidade de ideias, a diversidade religiosa, e a igreja se torna anacrônica, no sentido de, até porque não é mais a mesma igreja. Esse pensamento, né, que tentou fortalecer a democracia não está mais na hierarquia da igreja e nos setores dominantes. Né? Esse pensamento, inclusive, ele muito se afastou da igreja, porque não existe espaço para uma teologia da libertação que poderia ter a abertura para um diálogo diferenciado com esse processo de democratização e com essa diversidade. Então, acho que isso também é importante pensar, que igreja é essa que hoje fala pelo dominante, fala como dominante e fala pelas mulheres e fala pelas pessoas, sem falar do cotidiano. Fala de uma moral quando, na verdade, esquece um cotidiano de quem está vivendo uma gravidez por causa de um estupro, né? De quem está vivendo dificuldades no dia a dia relacionadas à pobreza, relacionadas a decisões importantes da sua vida privada. Então, fala numa moral concreta, abstrata, e que não toca a vida vivida, né? A vida vivida cotidiana. Eu acho que esse aspecto é importante, levantado pelo Arlindo, no sentido de que essa falsa divisão, como eu disse, entre religião e laicidade. Por quê? Porque, claro que as igrejas, as mais variadas, né, e algumas religiões que não são organizadas em termos de igreja, têm todo o direito à liberdade de expressão, como não poderia ser diferente numa democracia. E isso, quem defende a laicidade, defende a democracia, defende a participação plural e o respeito à diversidade. Agora, o ponto é, especificamente no caso do aborto, né, a crença religiosa, ela é respeitada. Porque ninguém aqui nesse espaço, e eu não vejo feministas, não vejo o Ministério da Saúde, não vejo jurista, propor que o aborto seja tornado obrigatório no Brasil. De forma alguma. Claro. O que se pretende simplesmente é que também o outro campo seja respeitado. Ou seja, quem, tendo ou não convicção religiosa, pretende interromper a gravidez nas hipóteses hoje legais e que eu espero que se ampliem, deve ter o seu direito assegurado. Então o que nós vivemos é isso, na verdade, um campo. E no caso do Brasil, especificamente, o campo católico, né, da hierarquia católica, não dos fiéis, não me refiro aos fiéis, me refiro a uma parte da hierarquia mais conservadora, né, ela quer o quê? Ela quer impor
a sua convicção religiosa a todo o conjunto da população, assim como fazem alguns legisladores. Nesse sentido, o artigo 5º da Constituição, inciso 6º, assegura a inviolabilidade de consciência e de crença. Sim. O que significa isso? Que ninguém pode querer te impor uma determinada convicção religiosa. Então, as religiões devem ser respeitadas, com certeza, né? Mas há separação entre igreja e Estado. Quando o Estado distribui o preservativo, ele não impõe a ninguém o uso do preservativo, né? Ele pode até sugerir, faz muito bem fazer isso, porque é uma política pública de saúde. Não é? Agora, se a pessoa, por convicção religiosa, seguindo a sua hierarquia da sua igreja, não quer usar preservativo, não deve estar obrigada. Agora, se ela muda de ideia, ou inclusive muda de religião e resolve usar o preservativo, o Estado laico tem que assegurar esse direito. E é uma liberdade religiosa básica a possibilidade de trocar de religião ou de deixar até de crer. Né? E é preciso, então, o Estado contemple toda essa diversidade. Então, não pode se filiar a uma determinada doutrina religiosa, como pretende, foi muito bem colocado, quando se diz a lei de Deus está acima da lei dos homens. Que Deus? Tem uma pergunta aqui para Maria José, que diz a Maria Cristina, né, que fez a pergunta. Queria enviar uma pergunta para Maria José de Católicas pelo Direito de Decidir, que eu já vi em outro programa de TV e me impressionei com o fato de um grupo de católicas pensarem tão diferente da igreja que a gente conhece, que é preconceituosa por discriminar gays, mulheres e impedir o uso de pílula e mil outras coisas. Como você avalia a importância da atuação de vocês para que seja fato o Estado brasileiro ser realmente laico? Bem, parte do ideário de católicas é exatamente aprofundar a laicidade do Estado com a liberdade de expressão de todas as religiões no país. Agora, eu queria esclarecer que católicas, nós não temos uma posição diferente da igreja. Nós somos parte de inúmeras pessoas, mesmo teólogos e mesmo membros da hierarquia, que também pensam como nós. Quer dizer, nós temos como base para as afirmações que fazemos, enfim, para as proposições que temos, a nossa base é o discurso da própria igreja, é a própria tradição da igreja, é aí que a gente vai buscar. Então, nós não somos sozinhas. E nós sempre dizemos assim, quando nos perguntam quantas são as católicas pelo direito de decidir, nós dizemos, bom, todas as católicas e católicos que usam anticoncepção são católicos e católicas pelo direito de decidir. Quer dizer, o número de pessoas católicas que discordam dessa orientação oficial da igreja é muito maior do que a hierarquia que, exatamente pela estrutura hierárquica e autoritária da Igreja Católica, é aquela que aparece como a voz oficial da igreja, não é? Mas até, não é o caso aqui, mas até digamos, no interior da igreja existe alguma coisa que dá esse direito aos fiéis de falarem pela igreja, que é o sensus fidelium, no velho latim. Quer dizer, é o sentido dos fiéis. Isso é fundamental para a igreja, Acho que isso é que foi definida como povo de Deus no último concílio. Quer dizer, a igreja não é a hierarquia. A igreja é o povo de Deus, isso é um documento do concílio, né? É um documento oficial que diz a igreja é o povo de Deus. Nós somos parte desse povo de Deus. Eu acho que isso é uma coisa importante de ser retomado, né, Zeca? Porque entre as centenas de milhares de mulheres que fazem aborto no Brasil, nós temos católica, a grande maioria católica, ou é fiel a outras religiões, que também não é a única igreja, que é a grande igreja que mobiliza contra o aborto, mas não é a única, lamentavelmente. É importante também lembrar que não é uma prerrogativa de um único partido, os parlamentares que estão na luta contrária a um Estado laico no Brasil. Acho que nós temos da esquerda, passando pelo centro até a direita, a presença desses parlamentares, o que mostra que há uma estratégia muito forte, muito bem definida desses atores nesse retardamento da ampliação dos direitos democráticos em relação a esses temas. E queria também lembrar, em relação ao caso do Pernambuco, a fantástica posição de governo que merece o nosso elogio, não só a posição do nosso ministro Temporão,
em relação ao apoio à iniciativa do aborto pela família e pelo serviço médico, mas também do presidente Lula, que prestou seu apoio irrestrito e que manifestou-se publicamente. Realmente, o Olímpio, que foi o médico que realizou esse procedimento, chama atenção sobre o serviço positivo que essa história prestou ao debate da sociedade. Eu acho que isso... Agora, queria ver, Ana, você citou 2 atores que se manifestaram, o presidente da República e o ministro. Um artigo recente falava sobre isso, dizendo o seguinte: por que o silêncio tão grande, entende, da classe política brasileira? Ela teme depois, entende, alguma retaliação da igreja ou das igrejas em relação à posição tomada de apoio ao médico ou à situação acontecida em Pernambuco? É uma situação clássica, né, na história da política brasileira. As ciências políticas, inclusive, deviam se debruçar sobre isso. Em época de eleição, em ano de eleição, ninguém quer falar sobre aborto. Os políticos, os candidatos, os partidos, porque, na verdade, os próprios políticos se redimem diante da... Né, muitos políticos se envolvem em casos de corrupção, tem, né, histórias desastrosas em relação à prática política, mas no momento da eleição eles se reafirmam à sociedade brasileira porque ele tem uma família, ele é casado e ele é contra o aborto. Então, é uma coisa de se afirmar por uma moralidade, né, independente de sua prática política também cotidiana, em relação ao uso de recursos, em relação ao trabalho dele como político. E agora nós temos a lamentável situação que o movimento feminista brasileiro está se deparando, eu acho que é uma pauta de todos os movimentos da sociedade, que é a instalação de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito em relação ao aborto, para criminalizar mais ainda as mulheres que fazem o aborto e as organizações que trabalham com a defesa pública pelo direito ao aborto. Então, isso é uma coisa gravíssima, né, que nós vivemos e que eu acho que é digno de denúncia, porque são esses políticos e que estão, inclusive, no Congresso, afiliados a grupos religiosos, porque é a bancada evangélica, a bancada católica, que ocupa espaço, né, interferindo totalmente essa questão da laicidade do Estado e que agora propõe uma CPI, né, para criminalizar ainda mais as mulheres e as organizações e os profissionais que trabalham com isso. Nós, do Ministério da Saúde, estamos muito preocupadas com isso, até porque essa CPI, lamentavelmente, é o desvio interpretativo de uma fala de nosso ministro, na qual ele manifesta uma preocupação pelos abortos que são realizados no país e que são públicos, todos nós sabemos, estudiosos, militantes, do número excessivo de abortos, exatamente pela ausência de um amparo do Estado, não é? E das mortes de mulheres em virtude dos abortos clandestinos. O ministro toca nisso numa entrevista e os parlamentares tomam isso como uma questão a ser investigada, ou seja, numa atitude de caça às bruxas, de investigação de alternativas que as mulheres brasileiras vêm sobrevivendo a partir dessas alternativas e que, de repente, passam a ser objeto de uma CPI. Você vai muito mais numa posição policial, não é isso? Muito mais do que de saúde pública. A gente volta para esse assunto no início do bloco seguinte, porque a gente tem, inclusive, um depoimento. Mas, por causa do tempo, o Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo. Enquanto isso, continue participando pelo chat, canalsaude.fiocruz.br. Tem várias questões aqui que vão entrar também no próximo bloco, ou pelo telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Não sai daí. A gente volta já. Com a Lei Maria da Penha, criada em 2006, quem comete violência contra a mulher passou a ser punido com mais rigor. Agora, o agressor pode ter a prisão preventiva decretada ou ser detido em flagrante. Mas para que a lei seja cumprida, você deve colaborar. Diante de uma cena de violência, ligue para a Central de Atendimento da Mulher. O número é 180 e a ligação é gratuita. Denuncie. A sua atitude é muito importante. Praticar esporte, uma caminhada na praia, jogar bola. E meu remédio importante para me tratar mais da minha saúde é quando eu passo 2 ou 3 semanas sem fumar. Fazer atividade, trabalhar, tomar medicação
o remédio para ficar boa. Usando camisinha, você previne não só a AIDS, como também as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia e herpes genital. Agora, se aparecerem verrugas, bolhas e feridas nos órgãos genitais ou um corrimento estranho, procure um médico imediatamente. Quanto mais cedo começar o tratamento, melhor. Pratique sexo seguro. Esqueceu a camisinha? Esquece! Saúde começa com saneamento básico. Cuidado, ajuda, hospitalidade. Cidade limpa. É um bem-estar de vida melhor para toda a população. A pessoa, por exemplo, chegar a 83 anos igual eu cheguei. Como é que é? A pessoa, por exemplo, chegar a 83 anos igual eu cheguei com facilidade, com saúde, com coragem. É o mais importante para o ser humano. A Sala de Convidados está de volta, conversando sobre o Brasil como Estado laico e as interferências das religiões nas políticas públicas. Nossos convidados de hoje são Maria José Rosado Nunes, cientista social, professora universitária, coordenadora da ONG Católicas pelo Direito de Decidir; Roberto Lorea, juiz do Estado do Rio Grande do Sul, integrante da Rede Latino-Americana de Liberdades Laicas; Ana Maria Costa, médica sanitarista, diretora do Departamento de Apoio à Gestão Participativa do Ministério da Saúde; e Gilberta Soares, psicóloga, representante da ONG Cunhã, coletivo feminista de João Pessoa, na Paraíba, e doutoranda do programa de pós-graduação do Núcleo de Estudos da Mulher, da Federal da Bahia. Participa também do Sala de Convidados, além do Fábio Gomes de Souza, superintendente do Canal Saúde. E você também é nosso convidado, participe, fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso chat, canalsaude.fiocruz.br, ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Como eu prometi no final do bloco anterior, um depoimento sobre a CPI do aborto. O fato determinado dessa CPI foi, inclusive, declarações do próprio ministro da Saúde, públicas, em programas de televisão, rádio, jornal, onde ele mesmo afirma que se praticam mais de 1 milhão de abortos clandestinos no Brasil todos os anos. Então, a pergunta que fica daí no ar, é uma autoridade, o ministro é uma autoridade, do governo que eu apoio. Se existe uma constatação dessa, de um número tão expressivo, e nada se faz, é preciso se apurar, porque nós estamos convencidos, nós que somos defensores da vida, e eu presido a Frente Parlamentar em Defesa da Vida no Congresso Nacional, de que há uma indústria clandestina do aborto que lucra milhões de forma ilegal e colocando em risco a vida das mulheres e, evidentemente, assassinando crianças de maneira completamente hoje impune. Eu acho que o que tem por trás é um fundamentalismo, uma intolerância religiosa que se manifesta na Câmara dos Deputados com essas bancadas. Porque a questão do aborto não se está discutindo se é a favor ou contra. A discussão do aborto é se a questão tem que ser tratada como direito da mulher para ela decidir com todas as precauções, com todos os cuidados, e se deve ser tratado como uma questão de saúde pública, se deve se aplicar ou não o que prevê o Código Penal. Na hora que você bota uma CPI, ela vai ser um palco de humilhação, ela vai ser um palco de discriminação contra as mulheres, por isso que ela vai pegar mal para a Câmara. O mundo inteiro trata o aborto com uma outra visão. Nós não devemos tratar o aborto como algo de CPI, como algo de investigação. Isso é inaceitável na democracia e no Estado laico. Eu preciso chamar atenção para um aspecto quando se foca o legislativo. Recentemente eu fui convidado pela Comissão de Constituição e Justiça para estar presente num debate justamente sobre a descriminalização do aborto. Havia o PL 1135, um projeto de lei, Comissão de Constituição e Justiça deveria dizer o quê? Se esse projeto de lei ele viola a Constituição Federal ou não. Porque a Constituição Federal, no artigo 5º, fala da inviolabilidade do direito à vida. E durante 20 anos no Brasil, se fomentou o mito jurídico de que a vida no Brasil era protegida desde a concepção. Aí juristas consagrados, alguns até exercendo cargos muito importantes na República, suscitaram esse mito, fomentaram esse mito, que agora foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal por 8-3, onde se estabeleceu a possibilidade da pesquisa com células tronco embrionárias, justamente porque a nossa Constituição não protege a vida desde a concepção. Mas o que acontece?
esses deputados que assinam essa CPI do aborto, né, eles se traem. Quando? Quando no requerimento que fazem, eles não se intitulam deputados, mas sim deputado católico, deputado evangélico, deputado espírita, né? Deixando claro, né, explicitando que se trata de uma perseguição de cunho religiosa. Ou seja, aquilo que nós defendemos, o Estado laico, a convivência harmônica entre diversas crenças, inclusive não crenças, né, fica explicitada aí onde um grupo, determinado grupo de religiosos, pretende promover uma perseguição religiosa. Outro aspecto importante de respeito ao Congresso Nacional e também ao Supremo Tribunal Federal, quando promove audiência pública e dá voz a esses setores. Como a gente disse, evidentemente que os atores sociais da religião têm um papel também, têm liberdade de expressão. Mas na Comissão de Constituição e Justiça, quando vai se discutir, né, se um projeto viola ou não a Constituição, parece que tem que estar de acordo com a Constituição e não de acordo com a Bíblia. Mais do que isso, chamou-se evangélicos e católicos, criando uma distinção, porque não foram chamados aí um pajé, um médium, um pai de santo, um ateu, um agnóstico, ou seja, né, o Estado hierarquiza. Essas religiões são dignas de vir ao Congresso Nacional debater. As demais, deixa para lá. Você acha que com isso, tem uma pergunta para você que diz o seguinte, para Roberto, gostaríamos de saber se no STF existe a influência da religião católica, por exemplo, como na discussão da liberação das pesquisas com células-tronco. Pérola aqui do Rio de Janeiro. Eu acho que ficou evidente essa influência. Ela começa, né, a partir do momento que tem um símbolo religioso católico no Supremo Tribunal Federal, né, que é um atentado à laicidade do Estado, porque não pode haver, o artigo 19 da Constituição é claro, não pode haver aliança entre Estado e Igreja. Ora, no plano simbólico, quando o plenário do Supremo Tribunal Federal ostenta um crucifixo, né, ao bom entendedor meia palavra basta. Aliás, no Congresso Nacional, eu não sei se tiraram agora recentemente, porque teve presente durante muito tempo. E mais não, ainda existe, mas mais grave do que isso, né, e vai estar nas mãos do Senado, né, impedir que isso aconteça. O presidente Lula assinou, junto ao Papa, o Ratzinger, assinou uma concordata, estabelecendo então, né, recolocando a Igreja Católica, num período pré-republicano, num status superior às demais religiões no Brasil. E aí se diz, comumente, que isso não viola a laicidade. Aqueles mesmos juristas, não por acaso, que diziam que a vida estava protegida desde a concepção na Constituição Federal, e não está, ficou evidenciado agora pelo Supremo, esses mesmos juristas vêm a público para dizer que a concordata não viola a laicidade, porque outras religiões também poderiam fazer esse acordo com o Estado. Isso não é verdade, porque somente a Santa Sé pode fazer um acordo no plano internacional com o Brasil. Né? Então, e as outras não. Então, já voltaria a ter uma hierarquia, a Igreja Católica e as demais. Né? E diversos outros aspectos desse tratado que são inconstitucionais. Então, agora cabe ao Senado Federal, né? Teremos aí que trazer à consciência os senadores para que impeçam a ratificação desse tratado, que nos remeteria a um século atrás, em termos de liberdades religiosas. Eu prefiro dizer liberdades laicas, porque são aquelas decorrentes do Estado laico. Mas eu queria voltar a essa questão da CPI, porque eu acho que nós poderíamos chamá-la de uma excomunhão laica, porque ela excomunga, ela exclui as mulheres da possibilidade de realizar a cidadania, porque nós, mulheres, não podemos realizar nossa cidadania integralmente se nós não temos a liberdade de controlar nosso corpo e a nossa capacidade reprodutiva. Quer dizer, isso é parte integrante da possibilidade que nós temos de realizar a cidadania. Então, essa forma de tratar esse caminho que as mulheres encontraram para realizar a interrupção de uma gravidez que elas consideram que naquele momento não devem levar avante, com essa CPI do aborto, eu acho que ela é uma CPI de excomunhão laica, de excomunhão das mulheres da possibilidade de realizarem a sua cidadania. Não é? Tem duas perguntas aqui para a Ana que eu vou fazer junto, depois passar a palavra para a Gilberta. Um hospital administrado por religiosos que se nega a fazer laqueaduras deve ser punido? Como o Ministério da Saúde e o Direito percebem essa situação? Alessandra de Taboão da Serra, de São Paulo, e Maria do Socorro, do Rio de Janeiro. E uma outra feita pela Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a BIA, ONG tão importante, né, tão fundamental nessa luta contra a AIDS. Como o governo brasileiro tem efetivamente se posicionado em relação ao discurso e às ações práticas de alguns grupos religiosos que sustentam a cura religiosa para a AIDS, tendo um grande número de fiéis seguidores que por esta razão não aderem ao tratamento? São duas perguntas ótimas e dá uma oportunidade muito grande ao Ministério da Saúde de esclarecer
alguns aspectos. Em relação à laqueadura, igualmente, a situação do uso da pílula ou da prática do aborto, são as católicas as grandes usuárias, o grande contingente de mulheres que se submetem a esse procedimento da laqueadura tubária. Isso é importante esclarecer. Elas são igualmente desobedientes e compõem aí o grupo das católicas pelo direito a decidir, que a Zeca Rosado dizia anteriormente. Nós somos, como todo mundo sabe, um país quase campeão de laqueaduras tubárias e grande contingente dessas mulheres e é católico e é uma prática, é um procedimento que se encontra no elenco das práticas contraceptivas que o Ministério da Saúde preconiza. E todos os serviços que são conveniados do SUS devem oferecê-lo. Senão, o médico pode se negar a fazê-lo, mas o serviço tem que se responsabilizar pela sua prática. O médico pode se negar de acordo com... Pode se negar de acordo com o Código de Ética. Mas ele pode se negar ele pode se negar, mas na medida que o serviço, que a maternidade, que o hospital se responsabilize por fazê-lo, ou seja, passar para um outro médico o compromisso de fazer. O serviço tem que resolver. Se ele é um serviço conveniado do SUS, ele tem que ser regido pelas normas do sistema, que é único para todos os estados, para todos os municípios, como nas bases constitucionais e nas bases normativas do próprio sistema. O outro tema, essa questão da cura religiosa, o Ministério da Saúde não acredita nisso. O Ministério da Saúde se rege nos seus protocolos clínicos pelas evidências científicas. E, lamentavelmente, esse discurso ele confunde a população e tem levado de uma forma irresponsável a muitas pessoas portadoras do vírus ao abandono de tratamento, ao abandono das práticas preventivas, o que nós consideramos uma irresponsabilidade, porque o Ministério da Saúde, com a sua grande atribuição de cuidar, de zelar da saúde do povo brasileiro, não pode ser desviado por falácias e nem se deixar levar por uma mentira, não é? Por uma situação desse nível de responsabilidade. Aqui no Rio de Janeiro, em plena epidemia de dengue, o ano passado, né, uma igreja distribuía, né, um líquido que era para prevenção em relação à dengue. Ou seja, não se preocupa com criadores de mosquitos, esse negócio não. Toma o teu líquido de dengue que você resolveu o teu problema. O aspecto que a Ana levanta, que deve ser destacado para o telespectador, é a distinção entre a minha crença pessoal, enquanto indivíduo, e a minha atuação enquanto agente político do Estado. Seja um médico que trabalha no Serviço Público de Saúde, seja, no meu caso, um juiz de direito. E eu dou um rápido exemplo que eu acho que facilita a compreensão. Imagine que chega um casal, né, eu trabalho numa vara de família, chega um casal e quer se divorciar perante a lei civil. Né? Sim, E eu digo, olha, vocês preenchem os requisitos formais, segundo o direito brasileiro, mas eu, segundo a minha crença pessoal, sou contra o divórcio, por isso não vou fazer. Isso causa, causa espanto, é um absurdo. As pessoas, geralmente que eu falo isso numa palestra, as pessoas dão risada, inclusive. Agora, quando a gente... Hoje, né? Porque enquanto o nosso deputado não conseguiu passar, quantos anos ele levou no Congresso Nacional? É verdade. Brigando. Hoje sim. Agora, se um médico no Serviço Público de Saúde diz que se recusa a realizar um aborto legal, que é direito da mulher, aí as pessoas dizem, tá certo, é objeção de consciência, enfim. Ou seja, se é um serviço público de saúde que contempla o aborto, o profissional, quando se inscreve, ou quando faz um concurso para ingressar no serviço público, ele está assumindo essa obrigação. Ele não pode, no momento de exercer a sua obrigação, contemplando o direito da mulher, que eventualmente foi violada e tem direito a um aborto legal, aí se suprimir da sua obrigação. Sim. Então tem que fazer essa distinção entre a minha confissão religiosa particular, pessoal, e quando eu estou atuando, seja como juiz, como deputado ou como médico, perante o serviço público, aí eu estou assumindo obrigações perante um Estado que não professa nenhuma religião. Passando a palavra para a Gilberta e já colocando uma pergunta junto, que vem de São Paulo. Essa interferência das religiões, das políticas públicas, não afeta ainda mais as mulheres de comunidades mais necessitadas?
Com certeza, né? Com certeza nós vivemos num país em que a exclusão social ela é evidente e é bom a gente dizer que são mulheres pobres e mulheres negras, porque o grande percentual de mulheres pobres são negras e não é à toa que é uma denúncia também desse racismo no Brasil, não é à toa que as religiões de afrodescendentes nunca são ouvidas. Então você tem a religião católica, a religião evangélica, mas as religiões, os representantes dos afrodescendentes, eles nunca estão para dizer o que essa comunidade pensa. E isso é uma denúncia também desse racismo instalado desde muito tempo no Brasil, desde a Constituição do Brasil, em que foram as mulheres também negras e índias estupradas pelos colonizadores brancos. Então, esse estupro ele é também fundante da Constituição da história brasileira e a igreja não vem falar, a igreja e as pessoas religiosas, os deputados, não estão na defesa da vida fazendo uma denúncia desse grande percentual de estupros que ainda existe na nossa sociedade com conveniência dos poderes e com a conivência da sociedade. Então, o que eu queria trazer, né, no discurso do deputado aí, o deputado Bassuma, em que ele fala que ele defende a vida. Então, eu acho que a gente precisa também denunciar, estão nos colocando nós mulheres, nós feministas, nós que defendemos os direitos humanos das mulheres, como aquelas nos demonizando. Então, nós não defendemos a vida. Eles defendem a vida, eles defendem a paz, nós não. Porque nós defendemos o direito das mulheres de decidirem diante das suas condições e diante da sua vida, das questões de sua vida reprodutiva. E esse processo, ele vem junto de todo um contexto de criminalização, onde não só tem agora essa eminência de instalação da CPI, como um estouro de clínicas, né? E de perseguição de mulheres, como foi no caso do Mato Grosso do Sul, onde 10 mil mulheres, né, estouraram clínica, pegaram fichas de 10 mil mulheres que tinham usado os serviços da clínica e para denunciar e criminalizar essas mulheres, inclusive algumas que foram encontradas e que houve um total desrespeito, né, no ponto de vista do processo jurídico, em que as mulheres foram julgadas na ausência de juiz, né, só com uma conciliação e com penas alternativas chamadas penas pedagógicas, onde as mulheres tinham que fazer serviços em creches. Então, uma mulher da comunidade, aí respondendo a pergunta, uma mulher da comunidade que já acorda às 4 horas da manhã para deixar a comida pronta, para passar um dia, pegar um transporte público, né, onde ela vai fazer um translado de 2 horas para trabalhar o dia inteiro, deixando suas crianças em casa, muitas vezes sendo cuidadas por outro, e ela ainda tinha que ir antes numa creche, né, cuidar de crianças de uma creche pública como pena por ter feito um aborto, ou por supostamente ter feito um aborto, porque muitas dessas mulheres que procuraram a clínica nem tinham feito o aborto, né? Isso chamado de pena pedagógica. Então, isso dentro desse processo de criminalização das mulheres que a gente vê crescer cada vez mais no Brasil nos últimos anos. Vamos contemplar Moçambique aqui. Quem pergunta é Cristiane de Maputo. Como mobilizar para um debate democrático os indivíduos e comunidades que entendem como verdade absoluta o seu código de moralidade? Como avançar no campo dos direitos sexuais e direitos reprodutivos apesar dessas moralidades? Eu imagino que porque ser do campo do direito, tenho trabalhado muito com a escola da magistratura e com as chamadas carreiras públicas, as carreiras de Estado, né, do direito, Ministério Público, Defensoria Pública, porque parece que há uma lacuna muito grande no ensino jurídico no Brasil. Você vai estudar o aborto na Faculdade de Direito no Brasil, leva 10 minutos. Vê os dispositivos do Código Penal e passa. Hipóteses de aborto legal no Brasil, violência contra a mulher, né, estado de estupro ou risco de vida para a mãe. E não se fala, o óbvio, que o ministro Temporão colocou muito bem. No Brasil, quem pertence à elite socioeconômica tem direito ao acesso, tem acesso ao aborto legal e seguro e não vai se incomodar com a lei. E isso não é lecionado na Faculdade de Direito. Então, já se descola da realidade, né? Porque é uma questão de injustiça social. O que se discute no Brasil não é, de fato, a legalização do aborto. O aborto já é legal no Brasil para todos nós que estamos aqui, para juízes, para desembargadores, ministros dos tribunais superiores, para o Ministério Público, para deputados, senadores, para essa elite, os grandes executivos. Esses têm acesso ao aborto legal e seguro. Esses não precisam se incomodar. E, infelizmente, só esses é que têm o poder de mudar a legislação. Então, as camadas populares, as pessoas que são desassistidas, que não têm acesso, seja questão de dinheiro, ou questão de cultura, questão de informação, esses vão continuar sofrendo as mazelas de 250 mil internações por ano no SUS por problemas de aborto inseguro. Então, o que acontece?
o que eu defendo, e sustentei isso perante o Congresso Nacional, é que a gente estenda para toda a população um direito que nós já temos. Mas eu queria complementar aí essa questão dessa pergunta de Moçambique e talvez compartilhar com a companheira que nos pergunta a dificuldade de mobilizar a opinião pública de classes populares sobre esse tema. Até porque são grupos que são impactados, que sofrem diretamente uma ação, uma influência muito grande desses movimentos fundamentalistas religiosos. No caso do Brasil, nós temos aí a ação das pastorais, especialmente da Pastoral da Criança, que levou a uma posição radical negativa à legalização do aborto na última Conferência Nacional de Saúde. Né? Então, ao contrário da Conferência Nacional de Direitos das Mulheres, que elege o aborto como uma bandeira de luta prioritária. Essa tensão, ela é forte, ela existe, e esses grupos, repolitizar esse debate na sociedade, tem que retomar uma discussão de ética de solidariedade com as mulheres vivas. Né? Quer dizer, o deputado Bassuma tem que reconstruir o seu discurso, se ele está a favor da vida, ele tem que se pautar pela ética da solidariedade às mulheres e ao sofrimento e à dor das mulheres que estão vivas e que vivem essa tragédia cotidiana relacionada à ausência de proteção do Estado quanto aos seus direitos reprodutivos. E esse trabalho ele é extremamente difícil e delicado, mas é super necessário, porque isso, para nós que trabalhamos com saúde, nós não podemos conceber essa restrição de liberdades como uma restrição, uma restrição à saúde, né? Porque a democracia ela só vai se fazer na consolidação desses direitos. E saúde, para nós, tem um vínculo direto com a democracia. Agora, eu queria juntar as duas coisas. Quer dizer, na pergunta, a questão relativa à possibilidade de mobilização e o que você coloca em relação à solidariedade. Quer dizer, qual tem sido a posição de outros grupos igualmente discriminados, que hoje já têm possibilidade de manifestação na sociedade? Por exemplo, você tem uma parada gay, ou assim chamada, né? O nome é inadequado, mas é assim que ele é conhecido, com 1 milhão de pessoas. Quer dizer, em que medida isso, entende, impacta na discussão também que nós estamos tendo aqui? Em relação aos direitos sexuais e reprodutivos, por exemplo, há algum compromisso também nisso? Nós temos diferentes graus de politização sobre o conjunto dos temas relacionados aos direitos sexuais e reprodutivos, digamos assim. Mas, cada vez mais, diferentes movimentos têm aderido e têm ampliado seu debate. Por exemplo, a população do campo, nós temos que celebrar isso. Há 15 anos atrás, 10 anos atrás, a população organizada do campo brasileiro não tinha uma posição clara em relação a esses temas. Hoje é presente no debate das mulheres do campo e elas defendem claramente várias bandeiras dos direitos sexuais e reprodutivos. Igualmente, a população negra, urbana, também do campo, alguns setores de movimentos indígenas, a população LGBT saiu na última Conferência Nacional de políticas para LGBT, para lésbicas, bissexuais, transexuais e gays, saiu essa deliberação, essa indicação, essa recomendação como uma bandeira de luta, a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. Portanto, nós vemos de uma forma muito positiva a ampliação desse debate, né? Acho que há 20 anos atrás a gente não imaginava que o Canal Saúde estaria fazendo um debate dessa natureza. Esses dias eu liguei à Globo, duas pautas grandes da maior televisão brasileira estavam com nossos temas privados, né, que nós, feministas do passado, insistíamos em discutir entre nós mesmos. Então, acho que a sociedade está se alargando. Me parece que há um grande obstáculo a um maior avanço, a um maior desenvolvimento dessa discussão, quando a nossa escola pública admite o ensino religioso confessional. Quer dizer, aí me parece que assim, é um trabalho para gerações. Né? Quando se poderia rapidamente, em 2 ou 3 gerações, né, se conquistar uma nova mentalidade, uma nova perspectiva, porque tem que permitir a tolerância, tem que permitir que aquele que pensa diferente de mim, eu vou também defender o direito dele, e não só daquele que pensa igual a mim. Agora, se na escola pública há um predomínio de uma religião confessional, não é? Então o que acontece? Já começa aí a discriminação.
nós fazemos parte dessa religião e eles não, eles são minorias. E muitas vezes eles acabam confessando a outra religião para poderem ser aceitos, né? Mas, outras religiões acabam nem aparecendo, porque na hora de confessar, você confessa aquela religião dita oficial da escola. Tem a coisa da dupla moral, Arlindo, que eu acho que é muito importante, que é o fato de que a gente conviveu muito tempo e ainda convive com a dupla moral. Então, na vida privada, vale uma coisa, o depoimento público é outra. Eu acho que essas paradas de orgulho gay, todo esse movimento de ir para a rua, é romper com isso. É dizer, isso existe nas famílias, existem, todo mundo tem um caso na família, assim como se você for perguntar às pessoas, a maioria das pessoas conhece uma mulher que se submeteu a uma gravidez indesejada e precisou recorrer ao aborto, ou mesmo conhece alguém que sofre abuso sexual, mas a dupla moral impedia que esses temas privados chegassem no debate público, existia aquela conivência generalizada. Então, eu acho que as paradas, elas fazem isso. Elas levam para o mundo público e dizem, isso existe, e vamos quebrar com essa hipocrisia de fazer de conta que as coisas não existem. Agora, nesse caso, essa questão da escola, não é, do ensino religioso, eu acho que nos leva de volta a uma questão que eu acho que é uma questão de democracia e que atinge muito fortemente, eu acho, a população brasileira e o Estado laico, que é o fato de ter havido uma assinatura de um acordo que não foi discutido na sociedade. Ora, na sociedade democrática, você tem que colocar isso em debate para a sociedade. Como é que isso vai para o Senado? Quer dizer, o que é que vai embasar a discussão e os argumentos no Senado, uma vez que eles não têm nenhum retorno da sociedade em relação a essa questão, porque não há acúmulo, porque o acordo, de fato, ele foi um acordo feito no silêncio, ele foi feito às escondidas, digamos. Não, já se falou sobre esse acordo, mas ainda não se explicitou que acordo é esse. Eu, pelo menos, não consegui entender. O teor do acordo está disponível. A questão é, ele eleva a Igreja Católica acima das demais, como eu expliquei, porque é um tratado internacional, ele eleva os símbolos católicos acima dos demais, colocando-os como patrimônio cultural do Estado brasileiro, o que é um absurdo, porque os símbolos do Brasil estão no artigo 13 da Constituição, não é? Então é a bandeira, o hino, o brasão, e não um crucifixo, não um símbolo religioso. Ele compromete o Estado brasileiro com a questão de valores, o Estado brasileiro fica responsável pela manutenção, né, de patrimônio religioso, é um retrocesso ao período monárquico. Né? E, lamentavelmente, como diz a Maria José, isso não está sendo debatido pela sociedade. E com o Senado que nós temos, eu sou bem franco, né, não sei o que esperar desse Senado. Quer dizer, de uma altivez republicana, de colocar... Porque em 2007 foi tentado esse acordo quando o Papa esteve no Brasil. Né? E aí houve uma certa mobilização, inclusive de alguns setores da mídia, e o governo não assinou o acordo. Mas depois, em 2008, foi até o Vaticano e, na calada da noite, a expressão é essa, porque não sabíamos, e foi divulgado o acordo no dia da assinatura. Então, viola, lamentavelmente, nos coloca numa situação de ter que fazer uma crítica contundente a esse governo, né, que se esperava, nesse campo, fosse bastante mais democrático. A Igreja Católica, que foi colocado antes, se no período da ditadura teve alguns nomes de expressão, né, eu acho que essa substituição lá no arcebispado de Recife e Olinda, ela mostra bem a mudança que houve de postura. E hoje atenta contra as liberdades individuais. Eu trago mais um exemplo do campo jurídico, quando a CNBB afirma que a contracepção de emergência é abortiva. E isso é reiterado, inclusive com algumas ações políticas em pequenos municípios no interior de São Paulo. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por 21 votos a 3, né, rechaçou a tese da CNBB, o que a coloca numa posição, inclusive, eticamente, bastante comprometedora. Bom, esse assunto é extenso, complexo, fascinante, né? Porque a gente está falando sempre de liberdade, de direito, de democracia, mas o Sala de Convidados está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença no nosso estúdio de Maria José, Roberto, Ana Maria, Gilberta e Arlindo. E se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br e acesse a coluna Destaques. O programa contou com a cooperação da NBR, Radiobras, RNP, Rede Nacional de Pesquisa. A gente se encontra na próxima semana para saber para onde vai o esgoto da sua casa. Saneamento é o tema do nosso próximo Sala de Convidados. Não perca. Até lá.